Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui falar um pouquinho sobre resistência à insulina. Se você não estava vivendo embaixo de uma pedra, você provavelmente já ouviu falar nesse termo e você sabe que essa tal de resistência à insulina, ela pode ser perigosa. O problema, gente, é que muitas vezes ela vive escondidinha aí dentro de você, fazendo a maior bagunça, abrindo portas para muitas doenças e você nem sabe que ela está aí. Então, eu vim aqui trazer para vocês alguns dados, algumas informações para vocês conseguirem identificar essa resistência insulínica, para que vocês consigam também tratar a resistência insulínica e curar essa resistência insulínica que causa tantos danos. Bom, primeira informação que a gente precisa ter é a seguinte: a resistência insulínica ou resistência à insulina, ela é uma condição que precede o diabetes tipo 2. O que significa isso? Significa que antes de eu ter, né, o pré-diabetes e depois o diabetes tipo 2, eu com toda certeza vou ter a resistência insulínica. E muitas vezes eu tenho ela ali bonitinha, fazendo um trabalhinho sujo por baixo do pano por muito tempo e não sei. Tá? E aí muita gente fala, ai, nossa, mas como assim, né? Caiu de paraquedas esse pré-diabetes. A resistência insulínica, ela estava ali, meus amigos e minhas amigas, e você não fazia nem ideia. Então, esse vídeo é muito importante para você identificar como que você pode olhar para você, olhar os seus sinais, sintomas, entender que exame que você pode fazer também para identificar se você tem ou não essa condição e prevenir muitos problemas de saúde. E eu sei que na cabeça de muitos de vocês existe ainda uma confusão quando a gente conecta a resistência insulínica ao diabetes tipo 2. Por quê? Até pouco tempo existiu e existiu por muito tempo esse conflito entre as pessoas, né, com esta condição que tinham um emagrecimento muito brusco e rápido, levando aí muitas vezes a ter uma doença grave e fatal, e aquele grupo com a doença, né, diabetes tipo 2, que tinha aí a obesidade, sobrepeso, mas que no geral não era tão grave. Então, por muito tempo esse conflito existiu até que um divisor de águas muda tudo isso. Porque, gente, o fato da gente ter conseguido encontrar uma forma de medir a insulina fez com que a gente entendesse o que é a condição de resistência à insulina. E nesse momento que se conseguiu medir a insulina no sangue desses que são aí os chamados diabéticos tipo 2 de hoje, conseguiu-se entender esse conflito. Por quê? A partir daí, a partir dessa medição, dessa aferição da insulina, se observou que esses pacientes tendiam a ter a insulina alta e não baixa, como acreditavam até aquele momento que seria. Isso foi um marco, porque nos fez entender aí o que é a resistência insulínica e estudar melhor essas questões do diabetes tipo 2. E quando eu falo diabetes tipo 2, gente, eu falo desse que é mais comum à medida que envelhecemos e que é aquele que faz a gente ter aquela barriga avantajada, aumento de circunferência abdominal e que acomete mais de 95%, né? Em torno de ou mais de 95% da nossa população nos dias atuais. Então, ele é o mais comum. A gente às vezes acaba confundindo, né, com o diabetes tipo 1, mas tem que lembrar que o diabetes tipo 1 ele é uma doença autoimune, onde o corpo ele não produz a insulina. Então, você não consegue fazer com que aquele açúcar, que é a glicose, entre na célula. Por isso que é algo diferente do diabetes tipo 2, onde você tem a produção de insulina no seu corpo para fazer com que esse açúcar, com que essa glicose
entre na célula. Imagine que esse hormônio insulina, ele dá o comando para que esse açúcar que vem, né, dos alimentos, essa glicose, a gente fala glicose, né, energia, mas a gente precisa transformar essa glicose em energia. Então, quem faz com que a portinha da célula se abra é essa insulina, é ela que abre essa porta. Então é diferente, só para a gente lembrar isso e não confundir. Mas pera, Nutri, como assim que a gente tem diabetes tipo 2? Se você disse agora que a insulina é quem abre a portinha lá na célula para que essa glicose que está em excesso quando eu tenho diabetes tipo 2, ela que faz com que se transforme em energia essa glicose que está alta na condição do diabetes, mas você acabou de falar que quem tem diabetes tipo 2 tem a insulina alta. Então, se eu tenho a glicose alta e a insulina alta, parece que essa conta não bate, né? Deveria funcionar melhor, não é mesmo? Para a gente entender melhor isso, eu gosto de fazer uma analogia com uma estação de trem, onde os passageiros são a glicose, o trem é a nossa célula, ou são as nossas células, e o condutor desse trem é a nossa insulina, que dá o comando para que a porta do trem abra e os passageiros, que são a glicose, possam entrar. Então imagine que em dia normal, onde a estação não está tão cheia de glicose, é muito fácil para que exista ordem, porque se a glicose que está ali, ela é numa quantidade suficiente para que todos os passageiros consigam entrar tranquilamente, o condutor dá o sinal, todo mundo entra de forma ordenada, então aqueles passageiros que são a glicose entram na célula, que é o trem, e aí aquilo é transportado, é transformado em glicogênio, energia, da forma que o nosso corpo precisa, e tudo deveria funcionar assim. Mas, na maioria das vezes, o que é que acontece? Quando o trem chega na estação, aquela estação ela está super lotada de glicose e o vagão de trem, mesmo que o condutor, que é a insulina, deu sinal para abrir a porta, chega um momento que vai entrando glicose e que na próxima estação, se ela não foi liberada, tá, gente, se essa energia não conseguiu ser dissipada por algum motivo e se existia muita glicose, que são muitos passageiros, o corpo, mesmo dando comando ali para abrir a porta, mesmo a insulina falando, viu, entra aí, vai, empurra, vai dar certo, vamos que dá, não consegue comportar esse excesso de glicose, esse excesso de passageiros, e aí acaba gerando um problema com essa glicose que fica excedida, que fica livre, que deveria estar entrando na célula, e isso faz com que o nosso corpo tente ajustar esse desequilíbrio, liberando mais insulina, tentando abrir, né? Vamos tentar colocar em prática aí alguma coisa para que isso funcione. Então o corpo ele faz o quê? Ele fica dando comandos, mandando mais insulina para que as portas sejam abertas. Mas adianta abrir as portas de algo que não tem espaço? Então continua aí um problema, só que um problema muito grande, porque além da glicose que fica sobrando, além do excesso de passageiros, nós temos também o excesso de comandos para que essas portas sejam abertas. Então você tem aí um excesso de insulina, que é a tal da resistência insulínica, que traz inúmeros danos para o nosso organismo e que aí abre portas para esse excesso, né, de triglicerídeos, e aí vai abrindo portas para outras doenças por conta desse acúmulo, que podem ser aí muitas vezes gravíssimas e trazer danos seríssimos para a nossa saúde, como por exemplo, pré-diabetes e diabetes tipo 2. Então, Nutri, você está querendo me dizer que existe uma conexão importante entre o acúmulo de gordura excessivo e a resistência insulínica? Sim, é isso mesmo, tá, Nutri? Então, o diabetes tipo 2, que é o mais comum, ele começa com o fenômeno de resistência insulínica, esse que, por sua vez, se inicia no nosso organismo porque a pessoa acumulou gordura? Sim, é isso mesmo. E a pessoa não precisa ser necessariamente obesa. Ela pode, pessoal, estar acumulando gordura na região visceral, que muitas vezes é geneticamente predisposta a isso, tá? Tem muitos casos de pacientes que têm essa tendência genética, que mesmo não tendo obesidade ou sobrepeso, aqueles 10, 15 quilinhos a mais, mas muitas vezes concentrados nessa região visceral, por uma situação de predisposição genética, fazem com que muitas pessoas tenham essa resistência insulínica, tenham a predisposição ao diabetes tipo 2 e muitas vezes também tem os pacientes que são obesos, têm muitas vezes mais do que 100 quilos e não tem uma resistência insulínica que seja significativa. Então, também existe esse quadro, por isso que é tão importante a gente saber interpretar essa questão do linear pessoal de gordura corporal, que é algo que é genético, é único, cada pessoa tem uma capacidade de armazenar a gordura. E aí a gente pode definir também como o
O quanto você precisa engordar até que você comece a adoecer. É legal a gente entender dessa forma, porque é muito individual. Pode ser esse fator genético, mas não podemos descartar, né, que todo mundo que engorda, mesmo sem o fator genético, excessivamente engorda, excessivamente ganha de gordura, em algum momento ele vai desenvolver a resistência insulínica e o diabetes tipo 2, se ele continuar insistindo nesse caminho. Então, o ambiente tem muita influência sobre isso, né? Os nossos hábitos, aquilo que a gente é exposto muitas vezes desde a nossa infância, mesmo que nós não tenhamos essa genética. Então, sim, existem quadros de obesos que não têm uma resistência insulínica importante e nunca desenvolvem diabetes, mas são mais raros. Tem que ser observado e analisado, porque existe essa íntima ligação com o excesso de gordura corporal para dar esse pontapé inicial para abrir portas para as outras doenças que têm a ver aí com a resistência insulínica, que seria o início de tudo. E como é que a gente reverte o quadro de resistência à insulina? Simples, a gente precisa perder gordura corporal. E aí, obviamente, com as estratégias certas, com o manejo de dieta, com estilo de vida. E, gente, atividade física de força também tem um impacto importante. Quando a nossa composição corporal muda, quando a gente adiciona uma musculação, por exemplo, ao tratamento, e a gente começa a melhorar a nossa composição muscular, juntamente com a perda de gordura pelo ajuste da dieta, o que que acontece? A gente começa a, vamos dizer que adicionar vagões ao nosso trem. E isso melhora a nossa sensibilidade à insulina. Faz com que o nosso corpo consiga ficar mais aliviado, consiga respirar para transportar melhor essa glicose. Então, é muito bom e muito importante trabalhar essa parte de musculação. Mas, Nutri, como é que eu faço para identificar se eu tenho ou não a resistência insulínica? Existem muitas formas de identificar. Eu costumo trabalhar no meu consultório com o índice Roma-IR, que é feito através do exame de sangue, tá? A gente precisa ter o exame de glicose e de insulina. É feito um cálculo a partir daí para identificar o nível de resistência à insulina que esse paciente tem para iniciar os tratamentos adequados. Mas é importante também, e você pode fazer isso mesmo sem ter o seu exame, caso você não consiga, para confirmar, ficar atento aos sinais e sintomas, tá? Então vamos lá. Glicose acima de 100, tá? Não estando necessariamente aí no pré-diabetes, mas já acima de 100, você já pode contar como um sinal, tá, gente? Triglicerídeo acima de 150, pressão arterial alta, tá, gente? Também pode ser um sinal. Uma das coisas muito importantes é a circunferência abdominal, o aumento da barriga, o aumento da gordura visceral, daquela gordura que está dentro da barriga, que está nos órgãos, que está dentro dos seus órgãos, do seu pâncreas, do seu fígado, a tal da esteatose hepática não alcoólica, a gordura no fígado. Então, se você já tem, né, algumas, né, dicas de sinais e sintomas indo por esse caminho, fica muito atento. E aí, Nutri, como é que funciona o tratamento dessa resistência insulínica que a gente já viu que ela é, né, que ela pode aí trazer muitos danos para o nosso corpo? Bom, o tratamento, vou ficar muito feliz em repassar para vocês. O tratamento é estilo de vida, tem uma dieta específica que ela é bem característica para esse tipo de tratamento, que na verdade leva à remissão dessa doença. Você consegue evitar muitos problemas e é o momento mais oportuno para a gente evitar o diabetes tipo 2, tá, gente? A gente pegar aqui, nessa hora, nessa fase. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente segue por essa linha, como é que a gente faz o tratamento. Eu espero muito ter ajudado vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre o que é a resistência insulínica, eu vou ficar muito feliz em responder. Deixem aqui nos comentários. Então era isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.